Namastê, leoninos de Sol, Lua e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo com a sua leitura para novembro de 2022. Eu vou mostrar para vocês qual é o deck que eu vou usar nesse mês. É o Dewa Udandon. E para o conselho final, a gente vai de runas, tá? Para quem tá chegando, eu faço leituras intuitivas aqui no canal. E a gente vai seguir um determinado fluxo. Quando a leitura ela se encerrar, eu vou finalizar o vídeo com uma runa de conselho, ok? Então vamos. Novembro para os leoninos. Cinco de ouros. Quatro de ouros. Quatro de paus. Julgamento. O leonino em novembro precisa se desapegar da consciência de escassez. Algumas pessoas ficam um pouco bravas, às vezes aqui nos comentários do canal. Vocês não veem porque eu monitoro os comentários, né? E às vezes eu recebo umas mensagens bastante desagradáveis. E vocês não merecem isso, né? Ler esse tipo de coisa. Quando eu falo muitas vezes sobre a consciência da escassez, as pessoas confundem o que eu falo com a meritocracia, como se eu não soubesse que a gente vive num sistema injusto, né? No entanto, né, sabemos disso. Aqueles que estão despertos sabem como tudo se processa, né? Como é que a humanidade ficou presa numa roda que parece não ter saída. Mas a escassez, ela é sim uma consciência que precisa ser extirpada da face da Terra. E você vai receber um convite para fazer isso em novembro. Na verdade, os convites para o despertar são constantes, né? Para todos, independente de signo. Agora, já aviso que não vai ser um processo muito fácil. O leonino está apegado à consciência da falta. A consciência da falta, ela não é divina. Quando você acredita que vai faltar para você, você não está confiando na providência divina. Você não está confiando em si mesmo. Você não está confiando na vida. Você pode até ser uma pessoa ateia, que eu acho difícil um ateu vir assistir jogo de tarô no YouTube, mas tudo bem, né? Tem de tudo na vida. Você pode ser até uma pessoa ateia, mas você acredita em si. E aí, se você deixa de acreditar, você está abrindo um espaço no seu campo para que a consciência da falta e da escassez se instale, né? Foi dito para nós, né? Uma história na qual a humanidade acreditou e ainda acredita. E se você se permitir sair dessa frequência, você vai perceber pequenas vitórias se manifestando na sua vida como sinais de que esse rompimento com essa consciência da falta aconteceu, né? E que você já está começando a viver um novo tipo de pensamento. E aí são pequenas vitórias que podem se tornar vitórias maiores.
Que tipo de vitórias são essas e o quanto que elas são expressivas, isso vai depender de questões de karma. Eu não tenho como dizer qual vai ser a vitória dos leoninos. Eu tenho como dizer que vocês vão assistir a vitórias se manifestando e que isso vai ser um sinal de que você deixou para trás a consciência da escassez, tá? Não posso dizer que você vai deixar de uma vez por todas, porque o ser humano insiste, né, em padrões negativos de pensamento, de sentimento, de conduta. E precisamos aprender urgentemente a cortar os nossos laços com esses padrões, porque esse tipo de padrão ele não vai ser a vibração do planeta em pouquíssimo tempo. Aqui eu posso dizer, apesar de ser um jogo geral, que para alguns de vocês essa vitória ela pode se manifestar como uma união, tá? Mais especificamente uma união afetiva, até mesmo um casamento, tá? Poderia ser uma sociedade, algo ligado a negócios também, tá? Mas é uma força maior para uma união afetiva. Você pode, inclusive, estar numa união hoje. Você ver na união que você já tem hoje mudanças expressivas, tá? Fora isso, por enquanto, eu não tenho como falar mais a respeito dessas vitórias, além do que eu já falei de estar ligado a karma. Então, está ligado sim a um merecimento, mas não é uma meritocracia, tá? É um merecimento que vem da lei de ação e reação. E muitas vezes as pessoas elas não entendem por que certos eventos acontecem nas suas vidas, porque elas acham que a vida é só isso aqui que está se manifestando. Elas ignoram, né, ou pelo menos querem ignorar o fato de que a vida ela continua, a vida é imortal, é infinita. E você, independente do corpo físico, também é uma consciência. E a sua consciência, ela se manifestou em diversos formatos na história do universo. E isso influencia o que você experimenta hoje. Não estou falando isso para vocês entrarem em neura, estou falando só para vocês saberem, tá? Quem ainda não sabe. Sete de paus. Nove de copas. Sete de espadas. Amantes. Mais uma, tá? Diabo. Com relação à consciência de escassez, né, vocês se desconectarem dela, né? Eu percebo que é viável, tá? O sucesso disso, vamos dizer assim, bastante viável. E você vai começar a perceber o que manifesto na sua realidade é verdadeiramente seu. Por quê? Às vezes, a gente manifesta coisas que não são desejos da alma porque a gente compra as ideias de outras pessoas. A gente usa o nosso poder de manifestação para manifestar algo que não é um desejo verdadeiro. E você vai aprender a filtrar tudo isso. Toma cuidado com o seguinte,
voltando para a linha de relacionamentos, em especial uniões afetivas. Toma cuidado com uma certa desconfiança, como se essa consciência da escassez ela também pudesse entrar nesse reino dos afetos. O que eu quero dizer com isso? Estou com uma determinada pessoa, enxergo que existem questões no relacionamento que talvez não sejam resolvidas com um diálogo, resolvidas com ações, né? Talvez você pode estar investindo num relacionamento que você já entende que não é compatível, mas você insiste naquela relação porque você tem medo de ficar só. Você tem medo da falta, você tem medo de perder. Toma cuidado com o que você projeta no outro, com o que você deseja. Aqui, ao mesmo tempo em que você se desconecta da consciência da escassez, você pode ter uma vida mais próspera, financeiramente falando, por exemplo, mas também emocionalmente falando, afetivamente falando. Porque a abundância, ela inclui tudo. Ela não fala só de dinheiro. Ela significa também você ter relacionamentos de qualidade. Você olhar a linha de relações vai trazer mais pistas sobre você, de fato, ter se livrado de uma consciência de falta e de escassez, tá? Porque você vai passar a enxergar a abundância em tudo, e que é uma consciência bárbara de se ter, bastante transformadora, e que pode inclusive colocar você num lugar mais adequado para você prestar serviço à humanidade, prestar serviço ao próximo, né? Dentro daquilo que te cabe, dentro da sua área, dentro dos seus interesses, né? Sem você precisar se deturpar muito, né, para você atender a expectativas sociais. Existe aqui uma questão, um pano de fundo, né, do reencontro do leonino com o seu propósito, mas esse não é o principal do mês, tá? Mas fiquem atentos porque vocês vão receber mensagens, insights, intuições a esse respeito também, tá? Vocês vão sentir a abundância invadindo a vida, né? E o que vai ficar ainda mais nítido do que qualquer movimento dentro da sua vida material é a vida afetiva, tá? Uma atração de pessoas que também têm um pensamento próspero, têm um pensamento positivo, né, abundante, e você percebe que a pessoa ela está querendo colaborar com você e não competir com você, tirar algo de você, ferir, né, de alguma maneira. Vai ficar bem perceptível, certo? Dentro da linha das relações. Mas entenda uma coisa, o foco, ele precisa ser sempre você, porque vai ser a partir de você que esse desapego vai se dar. Eles estão pedindo para eu dizer assim que para muitas pessoas, né, para muitos humanos, se desfazer dessa crença na falta é algo extremamente difícil, porque é uma crença que a humanidade comprou já há muito tempo, e aí ela se tornou realidade de gerações e gerações e gerações, e é como se você tivesse
negando a história de outras pessoas, negando a história de ancestrais, né? É como se você estivesse fazendo algo que é totalmente sem sentido. Não é bem assim. É uma certa desqualificação da mente racional, né? Uma desqualificação do ego, né? Como se quisesse plantar a semente da dúvida para fazer você não investir nesse rompimento com um ponto de vista tão estreito, né? Aqui, para mim, existe também uma significação de que você vai ter acesso àquilo que é para você. Você vai ter exatamente aquilo de que você precisa. Nós podemos definir a abundância como você ter a capacidade de ter aquilo de que você precisa ou as circunstâncias de que você precisa na hora em que você precisa e não antes ou depois. Existe uma necessidade de você abraçar uma outra forma de ver, né? Enxergar a realidade de um outro jeito e também muito consciente de que ao soltar um ponto de vista negativo, você está soltando outras pessoas que têm crenças semelhantes, e aí justamente por isso você não está sendo egoísta e ao mesmo tempo você tem a capacidade de se olhar para perceber o quanto que você está hoje pronto para viver essa nova consciência. Tenta não ficar se culpando, se martirizando por ter dado ouvidos ao seu racional. Às vezes o racional, ele exagera as coisas, ele inventa, e basta você olhar a natureza, como funciona, para você descobrir, sentir na própria pele o quanto nós já vivemos num mundo abundante. A crença na escassez, ela começou quando a humanidade se distanciou da natureza. Dois de paus. Seis de espadas. Tem aqui uma questão de você se sentir navegando por algo incerto, porque talvez você esteja indo na contramão do pensamento da maioria. Mas você não pode dar asas a esse tipo de pensamento, não. Você precisa acreditar no seu merecimento. Você pode se perguntar assim: o que eu tenho de especial? Por que eu mereço e outras pessoas não merecem? Isso não é verdade. Todos merecem. Todos que são verdadeiros filhos, filhas de Deus Pai e Mãe. Todos aqueles que são verdadeiros trabalhadores da luz merecem, né? Quem é que plantou em você a ideia de que não existe merecimento?
E antes de eu mostrar a carta, tá? Tem uma outra coisa que eles querem que eu fale. É porque às vezes os meus mentores, eles mandam um pacote de informações para mim, que eu vou decodificando e eu fico tentando encontrar as palavras certas, né? Para traduzir da melhor forma. É o seguinte: existe uma necessidade de você se abrir para esse lugar do merecimento, porque nesse lugar você pode mais, você contribui mais. Não necessariamente você vai precisar fazer mudanças radicais na sua vida, em especial trabalho, carreira, finanças, para você acolher essa nova visão. Essa nova visão, ela pode acontecer agora. Não tem nada, vamos dizer assim, não tem um pré-requisito para você. Estão reparando um leãozinho aqui, né? Não tem nada de exótico, avulso, que você precise fazer. Não tem uma paga, não tem uma prenda que você tem que pagar, não tem nenhuma oferenda que você tenha que fazer, nada contra rituais de prosperidade, tá? Mas não tem uma oferenda que você tenha que fazer para que isso esteja disponível agora. Já está disponível. A carta que eu puxei foi a Lua, tá? Agora, está disponível, mas infelizmente não está muito claro para você. Você não consegue acessar tudo que eu tô falando. Talvez você vá entendendo melhor a leitura no decorrer do mês, porque existem camadas do inconsciente que não estão deixando você ver a realidade. Não estão deixando você enxergar que você não precisa de nenhuma mudança física, de mudar de carreira, de mudar de emprego, para você acolher essa nova visão. Essa nova visão, ela está presente agora. Basta você mudar de frequência, como quem mexe no dial do rádio para sintonizar um outro tipo de música, uma outra programação, né? Basta você fazer isso. Tô falando assim de um jeito que eu sei que parece que é fácil, eu sei que não é fácil, mas eu tô entendendo que está disponível para você agora. Mas existem camadas de resistência que não deixam você ver. Que aí vem sempre na forma de um e se, né? Ou então, mas tal coisa, né? Eu preciso de outra formação, eu preciso de mais contatos, eu preciso de mais clientes, eu preciso disso, para que eu tenha uma vida mais próspera. E não é assim que funciona. Não é tipo, basta você querer, não é isso. Até porque tem muita gente que quer e não consegue. Não basta você querer, não é mental, é um lugar do coração, é um lugar de permissão. Então você tem que se permitir, né? Escolher de uma vez por todas, soltar essa crença maligna, inclusive, na falta.
10 de ouros. Eu vou encerrar aqui, né? Tem mais nada para eu dizer. O 10 de ouros. Está sendo pedido para falar novamente que vocês assistam a esse vídeo em outros momentos do mês para ter uma outra compreensão. É como se tivesse uma necessidade de você ir compreendendo em camadas. Camadas do inconsciente que vão se abrindo para que você aceite que essa abundância ela já é na sua vida, né? E entendam, não se trata só de dinheiro, é uma abertura para tudo, é uma abertura para o fluxo da vida, para o fluir do universo. Basta uma única pessoa acreditar na escassez para que ela exista, porque ela contamina. Da mesma maneira que a abundância também contamina. Tome cuidado também com relação às suas companhias, tá? Pessoas que você tá vendo que estão querendo te levar para baixo, não podem estar mais na sua vida. Às vezes, né? Estou me lembrando de um ditado que tem em inglês, que eu acho que é mais ou menos assim: misery wants company. A infelicidade, né, a miséria, né, a miséria não no sentido financeiro, mas no sentido de você tá focado num lado, né, negativo e sombrio da vida. A infelicidade, ela gosta de companhia, né? Porque, exemplo, se você é uma pessoa que está sempre na ingratidão, que gosta de reclamar das coisas como elas são, você encontra outras pessoas parecidas. E aí você não quer fazer o trabalho interno necessário, você anda com outras pessoas que vão repetir aquele seu pensamento. Então, da mesma forma que você pode expandir, sair desse lugar, também ajuda você estar com pessoas que sejam expansivas, né? A sua natureza leonina é expansiva. Então não dá para você ficar andando com gente pequena, não é o que você é. Então vamos. Pedro, eu vou tirar outra, tá? Eu já explico por quê. Algice. Eu tirei outra porque Pedro é uma runa que está ligada a segredos. E aqui se conecta a carta da lua, né? As camadas que eu falei de inconsciente. Tem camadas que você não tem a menor noção que você tem. E o que vai ajudar você a liberar? A fé, já tinha falado na fé antes, né? A espiritualidade, a sua conexão com o divino dentro de você, da maneira como você sabe, da maneira como você gosta, como você prefere. Não existe certo ou errado. Todos os caminhos levam a Deus se você tem sinceridade no coração. Então é essa sinceridade no coração que vai te auxiliar. É como se ela fosse dar a mão para você fazer o caminho, tá? Mas nada vai poder te ajudar, menos ainda o racional, né?
É uma questão de fé. Você tem fé em você? Você tem fé na vida? Você tem fé no universo? Aí você consegue fazer esse processo. É muito duro realmente, porque é ir contra a maré, infelizmente, né? O padrão da humanidade é acreditar na escassez. Eu entendo, né? Porque a gente foi subjugado por milênios, mas a gente precisa urgentemente mudar de padrão de pensamento, de sentimento, de conduta. E não vai adiantar ficar esperando por algum acontecimento mágico. Eu sei que esperamos vários acontecimentos durante a transição planetária, mas aqui também tem uma questão de você se responsabilizar pelas suas escolhas e pelo seu caminho, tá? Então, não dá para esperar. É por isso que tem aqui um sentido de urgência. É hoje, né? Isso está disponível hoje. Não há necessidade de você ficar perdendo tempo. Não há necessidade de você ficar repetindo o padrão. Você pode viver uma outra vida. Basta você querer, tá? Querer aqui, querer aqui. E isso começa a transformar a realidade do lado de fora, né? Inclusive, auxiliar outras pessoas a terem esse novo tipo de consciência. Porque aí sim a gente consegue fazer alguma coisa. Aí sim a gente consegue derrubar um sistema que é injusto, tá? Eu não estou dizendo que não seja. Eu só estou dizendo que a gente tem interferência, né? E que vivemos num sistema injusto muito também porque permitimos e acreditamos nele. A gente não pode tirar a nossa responsabilidade do que acontece. A gente não pode ficar num lugar de vítima. O sistema é injusto e sempre foi assim. Entendem? A gente não pode entrar nessa frequência, nesse tipo de crença. Uma coisa é você ter consciência a respeito disso. Outra muito diferente é você ficar querendo perpetuar algo que não está funcionando mais. Se houve, né? Vamos pegar aqui uma hipótese, né? Uma hipótese, para não ficar muito pesado. Se houve uma subjugação da humanidade, a humanidade permitiu isso. Num certo sentido, um sentido superior, né, elevado das outras dimensões, né, toda experiência para o eu superior ela é válida. Então o eu superior ele não fica selecionando experiências, escolhendo só aquilo que é mais legal para o ego. Ele também escolhe coisas desagradáveis. E a humanidade como coletivo, ela num certo sentido, não posso dizer que escolheu isso, mas ela aceitou uma subjugação porque o sistema é isso aí. Não dá para fazer de outro jeito, não dá para se organizar de outro jeito, né? E aí, por não querer romper com um status quo, as pessoas vão aceitando, geração atrás de geração, mas nós somos as gerações que vieram acabar com isso. E aqui para você está disponível essa consciência agora. Você estão dizendo de um jeito assim bem simplista num bom sentido, bem objetivo. Basta você crer. Não é só o querer, né? Basta também você crer, porque está disponível agora. E você está rompendo realmente, né, com histórias suas, de vidas anteriores, com histórias dos ancestrais, tem tudo isso.
mas você tem condições de ser a pessoa da sua família que vai fazer uma formação superior. Você tem a condição de ser a primeira pessoa da sua família que vai ultrapassar um determinado teto de faturamento. Você tem condição de ser a primeira pessoa da sua família que talvez, né, outras não tenham conseguido, que seja verdadeiramente livre e feliz nas suas relações. Você tem condição de romper com uma série de crenças, tá? Num certo sentido, aqui está se abrindo para o leonino uma janela de possibilidade que é um presente, né? Não sei por que essa janela está se abrindo para você agora, mas acho melhor, inclusive, dizer que você deve aproveitar, né? Não desperdiça isso, tá? Vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.